Às vezes, as maiores descobertas acontecem quando menos esperamos. Seja por sorte, destino ou simplesmente por estar no lugar certo na hora certa. Cada uma dessas descobertas carrega uma história de tirar o fôlego. Aqui estão tesouros incríveis que foram encontrados totalmente por acaso. Trabalhadores da construção encontram tesouro enterrado. Enquanto cavavam uma vala em um subúrbio de Sevilha, no sul da Espanha, operários se depararam com uma das maiores descobertas arqueológicas dos últimos tempos. A cerca de 1 metro abaixo da superfície, eles encontraram uma série de ânforas romanas, potes antigos usados para transportar vinho, azeite ou alimentos. Mas dessa vez, o conteúdo era bem diferente. 600 quilos de moedas romanas datadas dos séculos 3 e 4 depois de Cristo. Estavam incrivelmente bem preservadas, muitas delas aparentemente nunca haviam circulado. Algumas, inclusive, eram revestidas de prata, o que as tornava ainda mais valiosas que as comuns de bronze. Embora a origem exata do tesouro permaneça um mistério, arqueólogos do Museu de Sevilha acreditam que as ânforas encontradas eram recipientes específicos para transportar valores, provavelmente destinados ao pagamento de soldados romanos na região. Ainda assim, ninguém sabe ao certo como esse verdadeiro tesouro acabou enterrado ali. Seria o resultado de um roubo mal executado? Ou alguém teria exagerado no vinho e perdido para sempre um banco inteiro do Império Romano? Fazendeiro encontra 5 quilos de ouro. Enquanto nivelava o solo em um de seus campos em um distrito da Índia, um fazendeiro fez uma descoberta que transformou completamente sua tarde. Enterrado na terra, ele encontrou um pote cheio de ouro e, curiosamente, sem nenhum arco-íris por perto. As autoridades foram chamadas para analisar o achado e confirmaram: o ouro pertencia à era Cacatia, uma dinastia que governou a região do Decão Oriental, onde hoje é a Índia moderna, entre os séculos 12 e 14. O mais curioso, o fazendeiro havia adquirido aquele terreno há apenas 1 mês. Quando os antigos proprietários souberam do tesouro, imediatamente quiseram sua parte. A disputa foi parar nos tribunais. Afinal, como alguém poderia provar que tinha algum direito sobre um ouro enterrado ali desde o século XII? Uma coisa é certa: em terras tão antigas, nunca se sabe o que está escondido logo abaixo dos pés. Imagine cortar uma série de árvores enormes e dentro delas encontrar pilhas e mais pilhas de barras de ouro escondidas, tudo deixado ali pela máfia. Pois foi exatamente isso que aconteceu com alguns lenhadores, numa cena que parece saída de um filme, mas é real. A engenhosidade da quadrilha para esvaziar os troncos e esconder os bens roubados é quase admirável. Dá até para pensar que eles mereciam ficar com o tesouro. Mas no fim, tudo foi entregue à polícia e redirecionado para o sistema. Talvez tenha sido essa a decisão certa. E você, o que acha dessa história? Deixe sua opinião nos comentários usando a hashtag Mistério do Dia. Casal com detector de metais encontra tesouro histórico. Talvez haja mesmo algo de especial no hobby de usar detectores de metal. Um casal estava em um campo no nordeste de Somerset, no Reino Unido. Passando tempo, quem sabe num encontro inusitado, vasculhando o solo com seus detectores, em busca de algo enterrado. Foi então que toparam com uma surpresa inacreditável, um verdadeiro tesouro escondido sobre a terra. Eles encontraram um enorme conjunto de moedas raríssimas, um misto de moedas do rei Haroldo II e do lendário Guilherme o Conquistador. Isso significa que o tesouro data do período final da Inglaterra anglo-saxônica, pouco antes da famosa invasão normanda de 1066. Meu Deus, tem moedas por toda parte, disseram ao encontrar a pilha histórica. Depois da descoberta, o tesouro precisa ser oficialmente analisado por especialistas em antiguidades do Museu Britânico. Existem leis bem específicas no Reino Unido que determinam quem tem direito ao quê, inclusive como o valor deve ser dividido entre quem encontrou, o dono da terra e outras possíveis partes envolvidas.
Ainda assim, no final das contas, o casal provavelmente vai sair com uma boa quantia em dinheiro com a venda do achado, além da experiência única de ter desenterrado um pedaço importante da história britânica. O Tesouro de Staffordshire, um dos maiores achados da história britânica. 2009 foi um ano inesquecível para Fred Johnson, um fazendeiro britânico que, durante uma simples caminhada por um campo em Staffordshire, fez uma descoberta que mudaria sua vida e entraria para a história. Usando um detector de metais, ele encontrou o que viria a ser considerado o maior tesouro anglo-saxão já descoberto no Reino Unido. O achado impressionou mais de 14 mil peças cuidadosamente enterradas, entre joias, adornos de armas, fragmentos de objetos cerimoniais e itens religiosos, tudo ricamente trabalhado em ouro e prata, revelando um passado de uma aristocracia guerreira, poderosa e refinada. O trabalho de escavação e catalogação levou meses, envolvendo uma equipe dedicada de arqueólogos que atuaram com extremo cuidado para preservar cada detalhe. O valor estimado do tesouro, cerca de 3,2 milhões de libras esterlinas. Mas a história ganhou um toque curioso. Para evitar que a notícia se espalhasse antes da proteção adequada do local, as autoridades locais inventaram um boato de que estariam investigando um assassinato fictício, com direito a suposto maníaco com machado à solta, tudo para despistar jornalistas e curiosos até que tudo estivesse seguro. Depois de oficialmente declarado como Tesouro Nacional, o acervo foi exibido no Museu de Birmingham. A procura foi tão grande que pessoas enfrentaram longas filas por horas só para ver de perto aquelas relíquias milenares. Afinal, como dizem os britânicos, se tem uma coisa que eles fazem bem, além de encontrar ouro no quintal, é formar filas com paciência e organização. Fazendeiro colombiano em contraparte da fortuna de Pablo Escobar. Pablo Escobar, o mais famoso e poderoso traficante de cocaína da história, era conhecido não apenas pelo império criminoso que construiu, mas também pelos enormes montantes de dinheiro que escondia. Afinal, quando se ganha bilhões de forma ilegal, não é fácil lavar todo esse dinheiro, e esconder acaba sendo a solução mais prática. Escobar tinha o hábito de enterrar malas de dinheiro em fazendas, casas e até na selva colombiana, guardando sua fortuna para o futuro. Estima-se que sua riqueza chegou a 30 bilhões de dólares, e até hoje muitos desses esconderijos continuam sem ser encontrados. Mas isso mudou para um fazendeiro colombiano. Enquanto cavava uma vala em uma propriedade que pertence à sua família há mais de 200 anos, ele fez uma descoberta inacreditável. Vários grandes contêineres azuis enterrados sobre a terra. O conteúdo? Nada menos que 600 milhões de dólares em dinheiro vivo. O valor encontrado é considerado parte da fortuna perdida de Escobar. Porém, de acordo com a legislação colombiana, o dinheiro precisa ser entregue ao governo, que promete utilizá-lo em programas sociais e de desenvolvimento econômico no país. É claro que, após essa notícia, a região virou alvo de caçadores de tesouros do mundo inteiro, todos esperando ser os próximos a encontrar mais uma parte dos milhões escondidos do Rei da Cocaína. Moral da história? Às vezes, cavar a terra pode render muito mais do que plantar. O Exército de Terracota, a guarda eterna do primeiro imperador da China. Imagine encontrar um exército inteiro feito de barro, enterrado há mais de 2000 anos. É exatamente isso que vem sendo revelado pouco a pouco no gigantesco sítio arqueológico onde repousa o túmulo do primeiro imperador da China. Conhecido como o Exército de Terracota, esse impressionante conjunto de esculturas surpreende não apenas pelo tamanho, mas pelo realismo e pela história que carrega.
A descoberta aconteceu em 1974, quando alguns agricultores da província de Shanxi, ao escavar a terra em busca de água, encontraram pedaços de cerâmica estranhos. Ao investigarem mais a fundo, arqueólogos desenterraram um verdadeiro exército, milhares de guerreiros em tamanho real, acompanhados de cavalos, armas e carros de guerra, todos feitos em terracota, um tipo de cerâmica cozida. Cada soldado é único. As feições, os penteados e os detalhes das armaduras variam, e até a hierarquia entre eles pode ser identificada pelo tipo de elmo ou capacete usado. Com cerca de 1,80 m de altura e pesando em média 270 quilos, essas esculturas foram posicionadas em formação de batalha, todas voltadas para o leste, a direção de onde, segundo se acreditava, viriam os inimigos do imperador. Mas por que criar algo tão grandioso? A resposta está nas crenças do povo chinês da época. Para eles, a vida continuava após a morte e era essencial levar consigo tudo o que seria necessário no outro mundo: armas, riquezas, servos e até soldados. Em tempos mais antigos, era comum que servos reais fossem enterrados vivos com seus senhores, o que era cruel e, obviamente, insustentável. Assim, quando o imperador Qin Shi Huang morreu, surgiu uma solução menos macabra: criar representações em cerâmica do seu exército, que o protegeria na eternidade. Foi, sem dúvida, um alívio para os soldados da época. E hoje é uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes do mundo. Moedas de ouro em um túmulo antigo. Tesouro ou maldição? Quando se fala em tesouro, nada brilha mais aos olhos do que o bom e velho ouro. Afinal, se você sai cavando em busca de relíquias e só encontra pedaços de cerâmica quebrada, a empolgação talvez seja bem menor do que ao se deparar com uma pilha reluzente de moedas douradas antigas. E foi exatamente isso que aconteceu durante uma escavação no leste da China. Arqueólogos que pesquisavam um antigo cemitério descobriram um verdadeiro tesouro enterrado, uma enorme quantidade de moedas de ouro que remontam à dinastia Han, uma das mais importantes da história chinesa. Acredita-se que essas moedas foram um presente de um imperador da época para um marquês, talvez como sinal de prestígio ou lealdade. O achado impressiona não só pelo valor material, mas também pelo contexto histórico e arqueológico. Imagine, moedas que permaneceram intocadas por mais de 2000 anos, agora reveladas ao mundo moderno. É como encontrar o tipo de tesouro que um mapa pirata prometeria, só que em vez de uma ilha deserta, ele estava em um túmulo imperial. Claro, nem todo mundo vê esse tipo de escavação da mesma forma. Há quem questione, isso seria pesquisa arqueológica legítima ou profanar túmulos em nome da ciência? Será que não existe uma maldição escondida junto com o ouro, como em tantos filmes? E você, o que acha? Uma descoberta valiosa ou uma violação dos mortos? Vamos continuar essa discussão nos comentários. Uma Ferrari enterrada no quintal. Entre todas as coisas que alguém poderia imaginar enterradas no subsolo, um carro com certeza não é das mais comuns. Agora imagine descobrir não qualquer carro, mas uma Ferrari. Isso sim é surpreendente. Foi exatamente isso que aconteceu em fevereiro de 1978, quando trabalhadores em Los Angeles desenterraram uma Ferrari Dino 246 GTS em pleno quintal residencial. Conforme a terra era removida e a carroceria aparecia, ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. Uma investigação revelou que o carro havia sido comprado em outubro de 1974 e relatado como roubado apenas 2 meses depois. E depois disso? Nada. Nenhum rastro.
nenhuma pista. Até que, anos mais tarde, ela apareceu enterrada como se fosse um segredo mal guardado. Ao examinar o veículo, os investigadores perceberam algo curioso. Alguém havia tentado embrulhar a Ferrari em plástico antes de enterrá-la, provavelmente para protegê-la da umidade, insetos e outros danos do solo. Isso sugere que o plano era desenterrá-la em algum momento no futuro, o que, por algum motivo, nunca aconteceu. Mas, afinal, o que teria motivado tudo isso? Um golpe de seguro cuidadosamente orquestrado? Uma tentativa de esconder um bem valioso de maneira desesperada? Ou será que foi apenas uma pegadinha insana, digna de um roteiro de filme? E você, o que acha dessa história maluca? Conta aí nos comentários.